Eu sou o Matheus Passos, sou designer e estou no Te Entrevistei. Para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Qual foi o seu primeiro contato com a arte de alguma maneira? Se você já era uma criança criativa, conta pra gente. Eu fui diagnosticado com TDAH com 9 anos e eu já pintava, já desenhava, pintava, coloria, assim, era uma coisa que eu tinha recorrente, normal, assim, de cotidiano mesmo, fazia para me divertir. Uhum. E durante esse período eu comecei a tomar uma medicação, fiquei para TDAH, então fiquei meio afastado da pintura e tal. Mas eu cresci com o meu primo que desenha também, e a minha tia que costura, e nisso eu sempre fiquei imerso nessa parte de criatividade, sempre tive essa vontade de trabalhar com criatividade, com pintura, com arte, com coisas assim. E no ensino médio eu resolvi fazer moda e ingressei na faculdade do Senai Ticket e não me arrependo nem um pouco, foi a melhor escolha que eu tive, porque eu amo tudo que eu estudei lá e até hoje eu exercito tudo, sabe? Eu comecei a customizar em pintar em tecido e tal com 14 anos, mais ou menos. Eu jogava basquete, e aí uns amigos queriam um grafite ou outro, aí eu fazia nos bonés, na tênis e tal. E aí fui começando a fazer umas camisetas, aí eu fiz uma jaqueta para mim e todo mundo perguntava dessa jaqueta. Aí eu fui vendo uma oportunidade de fazer uma grana, conseguir uma grana customizando e tal. Estagiei. Depois que eu terminei de estagiar, eu tinha essa possibilidade, tinha uma marca na época, só que produzir era muito caro, então eu comecei a garimpar e customizar. E foi muito bom porque eu conseguia expressar mais a minha arte mesmo, né? Fui aprendendo, estudando. As pinturas são todos estudos para mim, eu vou estudando aos poucos. Mas desde criança que eu tenho essa proximidade muito grande, assim. A minha tia conta histórias do meu avô costurava, meu avô fazia sapatos, então sempre tem essa coisa, assim, meio de arte, artesanato na família, sabe? Legal, então sua família é tipo inspiração total, né, para você. É, é, Eu ia te é perguntar minha sobre o tia. tecido, que o seu diferencial é a pintura em tecido, né? E eu ia perguntar exatamente isso, quando você percebeu, e aí foi nesse meio mesmo que você convivia, que foi uma oportunidade, né? É, eu sempre tive vontade de costurar, mas os meus pais não deixavam, a minha tia me ensinar, não gostavam muito da ideia de costurar. Mas eu acabei aprendendo mesmo. E eu sempre fiquei muito insatisfeito desde criança, com as roupas que são oferecidas para os homens. Assim, os símbolos e imagens, elas são completamente voltadas para um universo masculino muito restrito. E eu queria expandir isso, só não fazia sentido para mim. Eu queria pintar coisas que fizessem sentido para mim. E aí eu comecei a fazer esse exercício. E ao longo do período que eu fui pintando, eu fui mudando e vendo o que as pessoas gostavam também, como eu conseguia otimizar esse tempo, porque querendo ou não, mesmo que seja arte e tal, eu tenho que viver, né? Então eu preciso transformar isso numa coisa que seja proveitosa para mim também, Sim, sim. por mais que tenha essa pegada de sustentabilidade e tudo mais. É. E sobre esse seu viés sustentável também, queria que você falasse sobre a importância desse segmento para você, como te inspira tanto pessoalmente quanto profissionalmente, porque é algo que está crescendo muito no mercado da moda hoje, né? Esse viés sustentável. A sustentabilidade ela não veio para mim como uma bandeira, assim. Foi um meio de sobrevivência mesmo. É, produzia muito caro. Você colocar mais roupa no mundo é muito caro. Não só a questão de custo, mas a questão de como aquele material depois vai se decompor, como aquele material depois vai embora.
como essas pessoas na cadeia produtiva são pagas, né? E Hum. você tem, ao mesmo tempo, uma, um excedente de roupa usada que vai embora e que, para mim, são telas, assim. Para mim, eu vejo a roupa como telas. Cada pedaço de modelagem é uma tela. A gola é uma tela, a pala do peito é uma tela, a frente é uma tela, a manga é uma tela, e eu vou pensando e estruturando as minhas pinturas ali. E eu vivo no meio de brechós, assim, uma tia minha é costureira e a outra cuidava de um brechó. Então eu trabalhei com ela ajudando e são sempre brechós beneficentes. Então todas as peças que eu compro são de brechós beneficentes e o valor é convertido em projetos sociais. Eu acho que sempre foi uma parada que eu me importei de comprar de fontes que sejam, é, que esse dinheiro tenha uma aplicação para a população, né? Então, são dois centros espíritas que eu costumo comprar, a grande maioria das peças, e um outro que é como se fosse um retiro para artistas. Chama Retiro dos Artistas, inclusive. Uhum. É aqui perto do meu bairro. E então eu vou lá de vez em quando, compro algumas peças também. Minha preocupação é que isso também venha de fontes, que também não exista essa bandeira lucrativa na sustentabilidade, assim, sabe? Uhum. Porque tem muita gente querendo lucrar muito em cima disso e não se preocupando dessas fontes e tudo mais. E eu me preocupo muito com isso. E eu não, normalmente eu não cobro o valor da peça, eu repasso o valor da peça. Se a peça custou 10, 20 reais para mim, ela vai custar 10, 20 reais para o cliente. Só vou cobrar, acrescentar a minha pintura, né? Uhum. Então, na verdade, o cliente está pagando pela pintura. A peça não tem, não vai me dar lucro. Uhum. Justamente por eu ver a roupa como tela. E o tecido sempre foi para mim uma forma de me expressar. Eu sempre gostei de me vestir desde muito pequeno. E a minha primeira memória com roupa foi quando a minha mãe falou assim: Olha, Matheus, você tem que organizar seu armário com as roupas que você gosta mais para você sair e as roupas que você gosta de ficar em casa. E eu tinha 6 anos e isso para mim assim fez total sentido. E eu falei, nossa, realmente eu preciso organizar isso. E desde então eu nunca mais parei de me importar com isso. Então, Legal. vestir o que eu acredito é muito importante, né? Legal, Matheus. E você falou sobre esse equilíbrio, né, entre o social e o ambiental que você tem. E pelo social, assim, você tem que atingir pessoas. É muito difícil você conseguir públicos diferentes. E eu queria falar sobre dois momentos seus profissionais, que foi quando você teve a oportunidade de vestir o Lázaro Ramos, né, e a Thaís Araújo. E aí eu queria saber como rolou essa parceria, como rolou o convite, como é que foi? Um amigo meu, ele é figurinista na Globo. E o Ah, Darlan, beijo Darlan. Darlan sempre me arranja umas oportunidades assim para ontem, mas eu vou e entro junto com ele. É sempre assim. E ele tinha sido convidado pelo Lázaro para fazer o stylist dele na estreia do filme. E, e aí ele falou, Matheus, eu preciso de ajuda para fazer uma coisa diferente. Ele precisa estar em destaque. E aí eu tinha uma jaqueta que eu mesmo tinha costurado, feito a modelagem com que às vezes eu acho em brechó, eu acho fardo de tecido, acho tecido que às vezes a costureira doou porque não quer mais. E aí uhum, eu pego esses tecidos e transformo em roupa também. E eu tinha feito uma jaqueta e eu já tava para pintar ela e falei, putz, eu vou pegar essa jaqueta, vou ver se dá. Aí ele veio para cá para casa, assim, eu tinha voltado da feira no domingo, já tava exausto, ele veio para cá, experimentou as roupas todas, o Darlan, né, no caso, uhum, experimentou as roupas, eu acho que essa dá, eu acho que essa dá, e foi levando tudo para ele. E aí eu falei, tá, e a jaqueta que coube, eu falei, então vou pintar essa. Aí eu fiz uma coisa parecida com uma referência que eu já tinha, uma jaqueta que eu já fiz e que deu bastante certo. E aí eu consegui mandar isso para ele. Aí o Darlan, que estava na novela
fazendo o figurino da novela em que a Thaís estava, falou que ela tinha gostado muito da jaqueta e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer uma pra ela. Aí fiz uma pra ela e mandei. Ai, que Aí incrível. foram os dois momentos que, assim, é, Incrível. E eu fiquei muito feliz com isso. foi uma criação bem livre, né? Assim, é sua assinatura. Foi 100%, 100%. Na verdade, eram peças que eu já iria fazer e Uhum. que tinham uma importância para mim muito grande e que eu queria que fosse para alguém que eu pudesse ter, assim, que eu pudesse entregar essa importância, assim. E muitas vezes eu pinto pessoas que eu tenho carinho, sabe? Clientes que passam e que eu vejo que ficam mexidos com a, com as pinturas, ou às vezes pessoas que passam e eu falo assim, nossa, essa pessoa, preciso pintar essa pessoa. Eu vou e peço para tirar uma foto, tiro uma foto e pinto. Faço reinterpretações das pessoas. É uma coisa que eu gosto, porque são as pessoas, é o meu povo, né? Tipo, são as pessoas à minha volta, e é aí que eu vejo o belo. Então, É legal isso que eu você queria que falou. essa jaqueta Ai, fosse para alguém importante. Aí foi sim. bom, né? Foi Você de para falou no ele. começo que suas inspirações, tipo, estavam dentro de casa já. E é legal que isso continua, né? Porque a sua inspiração ainda é o que está à sua volta. Então, isso é muito Uhum. bom. E aí, sobre o seu processo em geral, Matheus, como é que você normalmente faz um esboço no papel? Você pinta direto? Como é que é esse processo? Eu faço num papel, aí normalmente eu faço um rascunho num papel branco normal, e vou fazendo um polimento, né, uma limpeza nesse rascunho com um papel por cima, que é um papel mais transparente. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até ele aqui. Aí eu faço a limpeza no rascunho nesse papel mais transparente, sim, ó. Aham. Tá vendo? É Sim. transparente. Aí, com esse papel, com esse rascunho já mais polido, mais limpinho, eu passo para o tecido e vou. Algumas coisas eu vou sem rascunho, tipo planta eu vou sem rascunho, alguns desenhos mais de linha e tal eu vou sem rascunho, mas normalmente eu faço só as delimitações do corpo, posição dos membros e tal, e a musculatura eu vou fazendo na mão livre mesmo. E aí eu pinto direto no tecido, sem. Já perdi esse medo, assim. As primeiras vezes eu morria de medo, assim, caraca, eu vou estragar a peça. E, nossa, será que vai dar certo e tal? E agora eu só vou no processo e nem penso mais, eu só deixo fluir só. E se não tiver alguma coisa que eu não gostar, eu vou, passo por cima e conserto até eu gostar e tá aí. Não, legal. E aí você falou sobre seu repertório também de pintura é bem diverso, assim, você pinta tantos corpos, como você falou, e plantas. Tem algum tipo de elemento que te desafia mais a pintar, que é mais difícil de Então, alguma forma? durante a faculdade, eu tenho muita dificuldade com planta. Durante a faculdade, rolou uma parada que me deu um estalo assim, que eu falei, opa, é, eu, a gente fazia aula de desenho humana, normal na faculdade de moda, você primeiro aprende figura humana, depois você aprende a distorção, que é a figura de moda. E na aula de figura humana eram só modelos vivos brancos. E isso me incomodava um pouco, porque eu queria aprender a pintar pessoas de todo tipo de pele. Porque eu sou miscigenado, minha irmã mais nova é retinta, então é difícil você aprender só uma coisa e depois você ter que reproduzir outras coisas. Você não aprende a técnica, são diferentes. E eu perguntei para o meu professor na época se a gente teria algum outro modelo de algum outro tom de pele. E ele falou: ah, pintar pele preta é muito difícil. E ficou por isso. E aí eu falei: ah, então vou aprender sozinho. E nesse processo, eu aprendi durante esse período todo de customização no tecido, assim. Eu comecei a pintar a pele no tecido, estudar tom de pele, estudar fundo de pele, interferência de luz, tudo no tecido. Então, meu maior desafio é isso, musculatura, gorduras, porque você na faculdade de moda, inclusive, não aprende sobre isso, porque é aquele corpo padrão, e é um padrão branco, um padrão magro, e
eu não queria tratar isso, porque eu vejo beleza em todos os outros corpos também. E então, por que que eu não posso aprender isso? Então, se não vai me ensinar, eu vou aprender sozinho. E desde então eu tô aí, batendo cabeça até aprender, dar um jeito e fazendo meus estudos. Cada pintura é um estudo novo. Legal, legal. E sobre os tecidos, você pinta em diferentes tipos de tecido também, né? Tem algum que te agrada mais a pintar? É mais fácil de alguma forma? Nossa, eu gosto muito de pintar em tricoline, porque eu tinha muito medo de pintar em tecido muito fino, porque a camada de tinta pode ficar muito grossa, mas para melhorar isso. E o tecido, quando ele é mais fininho, mais lisinho, o pincel escorrega melhor, então eu consigo esfumaçar mais a tinta, e isso ajuda muito. Mas eu também gosto de pintar em jeans, que eu acho que tem um charme muito grande, perde um pouco dos detalhes, mas é uma parada que Hum. tem um outro peso, você pode colocar uma carga de tinta ali, que o jeans está disposto a aceitar aquilo, sabe? E é legal essa interação, mas não tem um tecido que eu acho que só o tricoline que eu posso já falar assim, nossa, eu gosto de pintar no tricoline, de resto eu gosto de todos assim. Infelizmente eu não consigo pintar em tecido de esse de academia assim, sintéticos e tal. E eu acho que é até bom, né, porque é um tecido que não é legal de estar sendo produzido mais, são coisas que É. muitas vezes têm um tempo de decomposição muito longo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas se o tecido tiver uma fibra natural, eu tô metendo tinta, não tenho medo nenhum. Legal. E aí, então, é, você não se vê assim fazendo estampas em tecidos, estampas assim, corrida, sabe? Ou alguma coisa do tipo que seja mais. Eu tenho muito objetivo, tenho esse objetivo sim. Eu tenho objetivo de lançar a minha própria linha de roupas e tal, tô juntando uma grana para isso, estampar, até para poder passar. Não, eu não vou sair do tecido artisticamente, eu ainda tenho é, quilos e quilos de retalho em casa que eu compro desses brechós e vou guardando. Então eu vou continuar pintando no tecido, o tecido ainda vai ser a minha superfície artística, mas eu tenho vontade de poder pintar algumas telas que não sejam vestíveis, né? E estampar elas em tecido, transformá-las em peças novas, né? Mas eu acho que eu quero fazer isso de uma forma que seja sustentável. Eu não quero trazer isso da forma mais fácil, que seria estampar num tecido que não é tão sustentável assim, ou de uma maneira, de uma produção que não seja sustentável. Eu quero me preocupar em ver esse processo, saber que está todo mundo sendo remunerado legal, sabe? Isso é Uhum. uma preocupação que eu tenho muito grande. Por isso demora um pouco mais do que eu gostaria, né? Mas faz parte, tá tudo bem. Faz parte. E como você falou sobre ter sua própria marca, e você já tem algumas coleções, né? Que você lançou normalmente coleções mesmo de pintura, que, se eu não me engano, é Renascimento de Narciso, que você fez. Isso. É. E aí você, então, a gente já pode esperar é, logo, ou de alguma forma, sua própria coleção, porque eu sei que agora você falou também que costura, então seria uma coleção assim do zero? Eu não pretendo fazer uma coisa muito elaborada. Eu acho que eu gosto da ideia de que a pintura é o foco, então eu acho que eu pegaria umas peças mais básicas e tal, mas seria uma coisa mais autoral. Eu não sei se eu teria tempo de conseguir pintar tudo e produzir tudo. Talvez eu procure pessoas que possam me ajudar nisso, sabe? Terceirizar algumas pessoas mesmo. Eu trabalhava com uma costureira há um tempo que eu fazia as peças e mandava para ela só fazer o restante da grade, a peça piloto eu fazia. E ela, infelizmente, não está mais fechando comigo, não está mais trabalhando comigo, mas eu tenho vontade de poder produzir isso, mas eu sei que eu também sou uma pessoa só, e aí fica insustentável, né? Uhum. Porque cuidar de Instagram, pintar, desenvolver e ainda fazer, e enquanto isso, semanalmente eu tenho que pintar coisas novas para estar na feira, então é difícil ainda ter que tentar pensar na possibilidade do online.
eu tenho muita vontade também de passar para online, mas é muita coisa para uma pessoa só, é uma carga muito grande, assim, que as redes sociais exigem da gente, né? Sim, é verdade. E pra gente indo caminhando pro final, quanto tempo normalmente você demora para fazer assim, uma peça, só a pintura? Tem Ah, uma média de depende tempo? da pintura. É uma média de tempo de 1, 2 dias. Normalmente, quando eu percebi que eu precisava ter uma quantidade maior de peças, eu comecei a elaborar algumas estratégias. Então, eu pinto os quadrinhos pequenininhos, né? São tamanho A6, tamanho A5. Esses eu consigo pintar dois por dia, por exemplo. Aí eu levo, em média, 4 horas cada um. E eu pinto seis dias por semana. E tem dias que eu faço pinturas bem maiores, então ele leva 2 dias, às vezes, para terminar a pintura. Por exemplo, a última pintura que eu fiz, ela era bem grande nas costas, então demorou bastante tempo para eu demorar. Eu demorei 2 dias fazendo. E quando eu pinto tela, dependendo do tamanho da tela, leva até uma semana. Mas aí eu vou fazendo uns pouquinhos, assim. Eu faço Uhum. umas telas pequenininhas, faço um pouco da grande, umas telas pequenininhas, faço um pouco da grande. Porque tem que ter essa velocidade que não é minha, mas é o tempo que exige, né? É a sociedade que exige. É. Bom, e para encerrar, Matheus, eu queria te agradecer muito, a gente te deseja muito sucesso. Esperamos te ver outras vezes e eu vou deixar um espaço para você convidar o pessoal para a feira no Rio de Janeiro, né? Então, pode convidar as pessoas para te visitarem. Assim, todo mundo que estiver passando pelo Rio, ou quem morar no Rio também, é um passeio ótimo. A Feira da Glória é enorme, é uma das maiores feiras do Rio de Janeiro. É uma feira livre, feira de artesanato, tem samba, tem comida, tem culinária lá também. Tem uma praça maravilhosa que as pessoas podem ir para passar um tempo. E tem o pessoal lá, vocês podem ir todo domingo, eu tô lá, bem próximo à estação de metrô da Glória. Tem pintura toda semana, pintura nova, tem outros artesanatos, outros artesãos incríveis lá, que eu tenho certeza que quem for vai gostar e vai querer voltar, porque é uma feira muito boa de ir. E é isso. Apareçam lá que vão ser recebidos com um sorriso por todos nós. E eu vou lá depois, me espere, que eu quero uma peça para mim. Ah, sim. Ah, com certeza. Vou ficar feliz. Então, obrigada, Matheus. Valeu.